Juliano Souto da Silva, 44 anos, nascido em Porto Alegre. Eu sou filho único do Pedro Roberto e da Margot. E nasci em Porto Alegre, mas logo fui morar em Gravataí. Lá em Gravataí, então, foi o início da minha vida. Meu pai, ele tinha negócios, né? Meu pai era do ramo de farmácia. Então, meu pai tinha 3 farmácias entre Cachoeirinha e Gravataí. E ali, então, me criei entre as 2 cidades. Meu pai foi um empresário muito bem sucedido. E a minha vida foi ali, foi vivendo entre aquelas cidades e como uma criança normal, como todas as crianças. E quando eu comecei, então, eu me lembro que um momento muito importante da minha vida, um momento triste, né? Até a minha infância, ela foi uma infância muito triste, uma infância muito complicada, muito difícil. O meu pai, ele tinha problema com álcool e com drogas, né? Então, acabei tendo muitas dificuldades na minha vida por causa desse problema que meu pai tinha. E até eu prometi para mim mesmo, né, que quando eu fosse adulto, eu jamais ia me drogar, jamais eu ia entrar nesse mundo do álcool e da droga, porque eu fui a vítima indireta. Tem a vítima direta, que é aquele que usa, e tem a vítima indireta, que é a família. Julho de 1988, mais precisamente no dia 3 de julho de 88, e eu lembro dessa data que foi um dia antes do meu aniversário, meu pai teve um seríssimo acidente de carro, e ficou entre a vida e a morte. E aquele momento ali que eu já me entendia por gente, eu tinha 7 anos, mas foi um dos piores aniversários que eu tive na minha vida, foi naquele dia. Um caminhão passou por cima do meu pai e a família toda entrou em colapso, assim, né? Meus avós, minha mãe, o meu pai naquele momento ali. Então meu pai foi um meio que divisor de águas naquele momento, porque ele acabou se afastando, né, das drogas e do álcool durante um bom tempo, porque depois disso ele acabou indo para uma clínica de recuperação e lá ele pôde ter um tratamento adequado e quando ele sai, então ele começa a tocar os seus negócios. E quando eu tinha 12 anos, a minha mãe faleceu. Minha mãe teve um acidente de carro e ela acabou falecendo. E eu me vi sozinho com meu pai, né? Me vi sozinho com meu pai e o meu pai acabou indo pro fundo do poço. E eu tinha 12 anos apenas. E eu comecei a viver com um pai alcoólatra, drogado. E acabei indo morar com os meus avós. Eu e meu pai fomos morar com os meus avós, que eles tinham um suporte melhor para poder me cuidar. Mas mesmo assim foi muito difícil para mim. O lugar que eu me criei também não foi um lugar bom. Eu me criei numa vila, que hoje é um local bacana, mas na época era um local bem difícil. Também o meu pai, depois de passar por todo o problema que ele passou, envolvido de novo na questão do álcool e da droga, meu pai foi para um desafio jovem, que é o Desafio Jovem de Três Coroas. E lá ele se recuperou, mais uma vez, ficou 1 ano e meio daí, recluso ali, internado. E depois ele saiu, e meu pai sempre foi muito bom de negócio. Ele era um cara assim que ele pegava uma caneta aqui por R$1, ele vendia na outra esquina por 10. Ele tinha uma facilidade muito grande assim, de fazer negócios. Claro, tudo de uma forma lícita, meu pai sempre foi muito ético, assim, muito correto. E aí quando meu pai estava para sair do Desafio Jovem, eu cheguei para ele e disse: pai, agora eu já estou com idade e tudo mais, eu posso te ajudar, quem sabe vamos colocar os negócios de novo, né? Porque tu sempre foi muito bom de negócio, se tu abrir de novo, vai dar certo. E eu me lembro que meu pai olhou para mim e disse assim: filho, o pai que eu não fui para ti, eu vou ser para outras pessoas. E o meu pai realmente abriu 2 clínicas assim, gratuitas, onde os familiares, se podiam, contribuíam, se não podiam, estava tudo certo. E meu pai, então, trabalhou 20 anos com drogados e alcoólatras. Em 20 anos, mais de 5.000 pessoas passaram ali pelas casas dele. Então, meu pai depois morreu de câncer, mas foi um cara assim que
o enterro dele, para ter uma ideia, assim, parou o cemitério todo. Meu avô é militar, né, da reserva, meu avô ainda está vivo. Meu avô é militar da reserva e aí os meus tios são militares também, hoje também estão na reserva. Meu avô era sargento do exército, teve 6 filhos, criou 6 filhos e formou 2 coronéis do exército, então é um motivo de muito orgulho para ele. Os outros filhos também, todos muito bem colocados, muito bem, são sucedidos nas suas profissões. Então a minha vida foi muito dentro dessa área militar. Eu tenho primos oficiais do Exército e eu acabei então indo para o Colégio Militar de Porto Alegre. E lá no Colégio Militar de Porto Alegre também eu tinha as dificuldades, né? Porque tudo tem regra. Então, antes eu não tinha regra, né? Não tinha, meio que eu sempre fui um guri bom, assim, sabe? Nunca fui de fazer coisas muito, como é que eu vou falar? Eu nunca fui de fazer coisas muito erradas, assim. Mas tu chega num local que tem regra para tudo. Né? Tinha que entrar em forma, tinha que marchar, tinha que dizer sim senhor, não senhor, tinha que pedir licença, não era assim de qualquer jeito, tinha todo um sistema, né, que a gente tinha que seguir. Então no início foi difícil para mim me adaptar, mas depois eu entrei no ritmo assim e foi maravilhoso para minha vida, sabe? Eu digo assim, foram os melhores anos da minha vida, foram ali quando eu estava no Colégio Militar, da minha juventude, né? Foi um dos melhores anos, assim, porque ali eu consegui me focar em muitas coisas e o Colégio Militar dava todo o suporte que eu precisava, né? Pô, tinha todo o acompanhamento, tinha toda uma estrutura que cuidava da gente, assim. Então, muitas vezes as pessoas têm uma noção errada, né, do que é uma carreira militar, do que é uma vida militar, porque lá nós temos amigos, a gente tem aquelas pessoas assim, que dão a vida pela gente, que são irmãos. Então eu comecei a ter isso, sabe, ter esses amigos, esses irmãos, aqueles que te defendiam, que estavam junto contigo no bom e no ruim, sabe? Eu tinha monitores que eram sargentos do exército, eles estavam ali, pô, por que tu tá triste hoje? O que aconteceu contigo? Pô, tu tava sempre sorrindo, o que aconteceu? E aí tu chegava e te derramava ali, sabe? Eles viviam contigo, assim, a tua vida. E tinha todo o suporte de psicólogos, o comandante, que geralmente é um coronel do exército, era muito próximo da gente, e era uma escola que tinha 1.200 alunos. Eu fui presidente do Grêmio da Infantaria, né? Eu tenho um tio meu que é da infantaria, então eu segui aquela arma ali, eu adorava, né? A infantaria, que é um soldado mais de combate mesmo, de estar no fronte da batalha. Então eu gostava muito dessa arma da infantaria. Primeiro, quando eu estava no Colégio Militar, eu fui presidente do Grêmio da Infantaria, que ela era uma eleição muito restrita, assim, né? Ela era uma eleição mais daqueles que eram praticantes ali da arma. E depois eu fui o presidente da Sociedade Esportiva e Literário, que é o grêmio de toda a escola. Daí seria como o grêmio que o pessoal tem aqui nas escolas normais. Lá no Colégio Militar é a CEL, que a gente chama. Sociedade Esportiva e Literária. E lá é uma eleição com 1.200 alunos. E não sei como lá chegou, Juliano, tem que ser o nosso candidato a presidente, tal coisa. A gente fazia uma chapa e tinha sempre 2 chapas. E aí era aquele pega, né? Porque então tinha o pessoal fazendo a boca de urna, o pessoal entrando na escola e botando o adesivo e tal. Claro, era completamente diferente de hoje. Era aquela política antiga. Então, foi muito bacana. Eu achei que eu ia perder, porque o rapaz estava concorrendo comigo. Hoje é um jornalista, apresentador de TV e tudo. E ele era muito bom para falar, e ele tinha uma equipe lá que fazia umas coisas mais técnicas com ele. E eu era aquele coração, né? Eu ia no coração, eu ia na empolgação. E eu, vou perder para ele, né? Tá perdido. E nós tínhamos uma festa de encerramento do ano e nessa festa dava o resultado da eleição. E aí cheguei lá na festa e eu me lembro que eu olhei assim, né? E que tinha que chamar as 2 chapas lá para ver quem é que ia ganhar. E eu disse, não tenho coragem de ir lá. Eu vou sair. Fui no banheiro. E aí todo mundo, Juliano, cadê o Juliano, cadê o Juliano, cadê o Juliano? E aí eu apareci assim e deu a vitória para nós. Ganhei com 66%, acho que foi. E aí foi uma experiência maravilhosa que eu tive de praticamente comandar todos aqueles 1.200 alunos que nós tínhamos.
na parte política e na parte de organização de eventos e muitas coisas que a gente fazia lá, era um negócio bem organizado, assim, sabe? Até hoje eu acompanho ainda muitas postagens e eu vejo, né, a atividade deles, é uma coisa muito bacana. Acabei começando a praticar esporte, então eu comecei a fazer karatê naquela época e comecei a ter uma facilidade e já comecei a me destacar e fui 4 vezes campeão gaúcho, depois eu fui campeão brasileiro, fui vice-campeão da Copa Mercosul, que eram 3 países que estavam participando, me destaquei, aí já não apanhava mais, né, daí já estava do outro lado, quando tinha qualquer problema eu já estava do outro lado, mas também sempre aprendi, assim, sabe, a me prevalecer com ninguém, a não fazer mal para ninguém. Eu, além de ser um praticante, eu estudava também, sabe, estudei história, estudei como é que era, como é que nasceu no mundo, como é que veio parar no Brasil, quem eram os precursores. E como eu acabei vivendo, assim, com muitos professores e mestres, então a gente tinha, assim, sabe, muita história, e era muito bacana também, então tinha tudo a ver, a arte marcial e também tinha a ver ali com a minha vida no colégio militar. E aí quando eu cheguei no 2º para o 3º ano, tinha que escolher se tu ia para a academia preparatória, que a gente chama SPSEC, né, que é a Escola Preparatória para Cadetes do Exército, e depois fica um ano ali e vai para a AMAN, que é a Academia Militar das Agulhas Negras. E que um ficava em São Paulo, Campinas, São Paulo, e o outro era em Resende, no Rio de Janeiro. E aí eu cheguei na hora assim e tinha que escolher. Tinha que escolher, né, se eu ia ou se eu não ia. E aí eu fiquei naquela dúvida cruel, e eu tinha um tio, advogado, e o tio sentou comigo um dia e disse: Juliano, tu quer ganhar dinheiro, Juliano? Tu quer ser bem sucedido? Eu falei: claro que eu quero. E ele: então, cara, o que tu quer fazer? Tu quer ser milico? Tu não vai, lá tu vai ter o salário fixo e tudo mais, e tu não vai ter uns ganhos bons. Olha quanto que o tio ganha, 3 vezes mais que teus tios coronéis, coisa mais. E ele me seduziu naquele momento para fazer o direito. E eu acabei, então, colocando a carreira militar de lado e fui fazer direito. Passei em 3 universidades. Óbvio que eu tive que ir para aquela que era mais em conta. Naquela época não tinha muito essa questão do financiamento estudantil e tal, a gente tinha que trabalhar e pagar a faculdade. Então, eu também agradeço muito isso ao meu avô, porque nós fizemos um combinado e nós dividimos a faculdade. Meu avô pagou metade da faculdade e eu paguei a outra metade. Então ele disse: ó, eu vou pagar metade da mensalidade e tu tem que pagar a outra, tem que te virar. E eu falei: não, vou tranquilo, daí se tu rodar tu vai ter que pagar de novo, eu não vou pagar. Então, eu tive esse suporte do meu avô paterno, e acabei me formando em Direito, graças a Deus. Foi uma batalha também, tudo é com muita dificuldade. Quem acha que tudo vem fácil, quem acha que vem tudo... olha a pessoa agora, né, e diz: ah, esse cara aí teve tudo na mão. Não, ninguém tem nada na mão. Tudo a gente tem que batalhar, tudo a gente tem que ir atrás e a gente tem que, de uma forma ou de outra, conquistar. Se tu quer vencer, tu tem que ir para cima. E eu sempre fui assim. Então a minha vida foi sempre de batalhas, eu sempre passei por batalhas e por dificuldades. E aí depois eu saio do colégio militar, estou fazendo direito, e recebi uma oportunidade de uma pessoa excepcional que mora no meu coração, que era o deputado Dr. Eliseu Santos, o seu médico, esse era o slogan dele. E eu me lembro que nós tivemos um problema, né, no primeiro dia, assim, nós tivemos um problema, eu e ele. Que eu acho que foi esse problema que nos aproximou muito. Eu cheguei lá no gabinete e para mim era tudo novidade, né? Eu cheguei lá, assim, me deslumbrei com a Assembleia Legislativa, com aquele ambiente, né? Eu disse: meu Deus, eu estou no lugar certo, né? Eu adorei. E eram tudo pessoas mais velhas que eu era o mais jovem que estava lá, né? Tinha 19 anos, então eu era o mais novo que estava lá e tinha toda uma vida pela frente. E eu me lembro que ele chegou, aquele dia ele não estava muito de bom humor, ele era um cara muito verdadeiro, assim. E ele chegou, acho que ele não estava de bom humor naquele dia. E ele olhou para mim: guri, ó, aqui tu pega uma mesa aí, pega um telefone, né, aprende aí com o pessoal. Deu: não, deputado, pode deixar, vou seguir o seu conselho aí e tal, né, vou seguir o que o senhor está falando. E ele: ah, então tá bom. E ele pegou e saiu do gabinete para ir embora.
Eu tô conversando com o chefe de gabinete, tô sentado assim na frente da mesa do chefe de gabinete, o chefe de gabinete estava de pé assim na minha frente, e ele me passando, né, como é que era o trabalho, o que eu tinha que fazer e tudo mais, e toca o telefone. De mesa, né, aquele telefone de mesa, que hoje praticamente já não existe mais quase. E aí o chefe de gabinete disse pra mim, Juliano, atende o telefone aí. Aí eu atendi, né? Primeira vez que eu atendi o telefone. Gabinete deputado doutor Eliseu Santos. E era ele no outro lado. E ele pegou e disse assim, Oswaldo, não deixa esse guri ficar acochambrando aí, Oswaldo. Tu bota esse guri pra trabalhar. Tu não deixa ele ficar aí sem fazer nada. E eu com o telefone eu não sabia o que eu fazia, né? Daí eu peguei, olhei pro chefe de gabinete, eu peguei e passei o telefone pra ele, assim. Daí o chefe de gabinete atendeu e o doutor Eliseu falou, era ele que tava? E ele, sim, era ele. E aí eu peguei, daqui a pouco subiu ele voltou lá. Acho que ele ficou constrangido, né, com a situação. E ele, não, tu vê, tal coisa, Juliano, assim, esse assado. E aí, no outro dia, ele me tratou super bem, sabe? Daí foi indo. E eu era muito... Eu era parecido, assim, nas características do filho mais velho dele, que era o Arthur. Então, ele me adotou, assim, sabe, como um filho. E aí eu dirigia pra ele, eu saía com ele, a gente participava das coisas juntos, e eu tava sempre com ele. E o meu prazer, naquela época a gente tinha uma maletinha, assim, que a gente carregava, né? De terno e gravata, assim, a gente carregava aquela maletinha, né, na mão, assim. E o meu prazer era carregar a maleta dele. Eu adorava carregar a maleta dele. Eu brigava, eu disse, não, quem vai levar a maleta dele sou eu. Eu pegava a maleta dele e eu levava a maleta dele. Então, né, nós tivemos muitos momentos bem bacanas, assim. Eu me lembro uma vez que veio o técnico da seleção brasileira, o Filipão, foi lá na Assembleia Legislativa para receber acho que era o Mérito Farroupilha que ele estava recebendo. E aí eu queria muito tirar uma foto com o técnico da seleção, né? Até porque eu sou gremista também, queria muito, né, tirar uma foto com ele. E aí eu tava lá, eu disse, puxa vida, não vou conseguir tirar uma foto, né? E eu tava lá, assim, com uma carinha de triste. Daqui a pouco entrou ele. E ele já me conhecia, né? Porque a gente convivia junto, e ele, ô guri, que tu tá com essa cara triste aí? Daí eu, chefe, eu queria muito tirar uma foto com o Filipão. Aí eu cheguei lá na sala da presidência, e ele pega e me apresenta como filho para todas as... Tava cheia a sala, assim, ele me apresenta como filho dele. E eu, por que ele fez isso, né? Me apresentou como filho dele. E aí veio todo mundo me abraçar, me beijar, e seja bem-vindo, e coisa mais, tal. E eu olhava pra ele, assim, ele com aquela cara, assim, sabe, feliz. E ele, agora vem cá. Daí me pegou pela mão, me levou lá no Filipão, e eu tirei uma foto, assim, com o Filipão. Nós os dois, assim, eu e ele, o Filipão no meio. E foi muito bacana. E aquele dia foi um dos dias mais felizes que eu tive na minha vida. Foi um daqueles dias ali da minha história política. Foi aquele dia ali, né? E todo o amor e carinho que ele me tratou. Depois, eu fui convidado para ser diretor comercial de uma empresa. Ia ganhar muito bem. E falei para ele, chefe, eu não tenho como, eu vou ganhar 3 vezes mais. E ele, puxa vida, eu também não consigo. Ele tinha ficado de primeiro suplente depois na eleição. E ele acabou... né, perdendo mais da metade dos cargos que ele tinha. Então ele não tinha também como fazer e aí a gente acabou tendo que ir para cada um para um lado, mas a gente ainda continuou em contato, continuamos sempre nos falando, aquela relação ficou. E aí passou alguns anos, depois eu fui trabalhar também numa outra empresa privada, que era o Grupo Carbajal, que era detentor da Listel, aquelas listas telefônicas, e eu fui o consultor de vendas mais jovem da América Latina. Eu tinha, acho que 21 anos, naquela época, 22 anos eu tinha. E foi muito bacana também a experiência, viajei por todo o estado, viajei para alguns lugares do Brasil, então lidava com empresários, coisas, e ali eu cresci muito também, sabe, nessa parte empresarial, nessa parte de negócios, e aí eu gostei muito também dessa parte, foi bem bacana. Também o doutor Eliseu depois acabou sendo vice-prefeito de Porto Alegre, do Fogaça. E depois nós tivemos um episódio muito triste para mim e para toda a nossa família. Foi quando ele foi assassinado, né, numa situação onde ele descobriu um sistema de corrupção dentro da prefeitura, ele denunciou esse sistema e ele acabou sendo morto. Quando aconteceu isso, eu disse,
nunca mais eu quero saber de política na minha vida. Não, me decepcionei, eu disse, não quero saber, tô fora. E aí me afastei da política, me afastei completamente, eu não queria saber nada de política. Eu comecei a parar de ler, eu sempre lia muito jornal, eu estava sempre por dentro do que acontecia, quem era quem estava fazendo, eu sempre tinha isso comigo. E aí eu peguei e desliguei, eu disse, não quero nem saber, eu sei quem é o prefeito, sei quem é o governador, sei quem é o presidente, mas não quero nem saber falar de política. E eu fiquei realmente um tempo afastado, fiquei na iniciativa privada, fui trabalhar no escritório de advocacia, abri uma empresa de consultoria jurídica empresarial, então eu fazia muito esse trabalho com empresas, aproveitei, né, todo esse know-how que eu tinha, aproveitei para fazer esse trabalho com empresas, lidava muito com empresários. Então eu fiz muitos negócios dentro da minha empresa, tive muito sucesso. Eu sempre fiz parte de igreja, né? Meu avô, além de militar, era pastor. Então, meu avô foi um pastor muito influente, assim, numa determinada denominação. Então a gente sempre fez parte de igreja, a gente sempre conviveu com a igreja, sempre esteve junto. E aí tinha um pastor amigo nosso, que era do litoral, e ele disse assim... Bah, gente, eu preciso de um apoio lá numa igreja em Novo Hamburgo. E aí eu convivia lá, sabe, Porto Alegre, Gravataí, mas sabe que tu não te sentia parte daquele lugar, sabe? Tu não te sentia bem naquele lugar, entendeu? São cidades maravilhosas, cidades industriais. Gravataí é uma cidade industrial, tudo... muito boa a cidade, mas eu não me sentia pertencente lá daquela cidade. E cada vez que eu e a minha esposa passávamos aqui na frente de Novo Hamburgo, cara, pode ser que as pessoas não acreditem, mas o nosso coração batia. E vinha um negócio dentro de nós assim que dizia, um dia vocês vão morar aqui, um dia vocês vão morar aqui. Um dia. E aí nós dizíamos assim, um dia nós vamos morar aqui nessa cidade. Eu passava ali, eu achava ela tão bonita. E aí teve dias que a gente entrou aqui dentro da cidade, que a gente andava aqui por dentro da cidade, que a gente ia no shopping, a gente achava o shopping bacana, a gente achava as ruas, sabe? Era tudo muito legal, assim, sabe? A gente, pá, que cidade bacana esse Novo Hamburgo, que legal! Então muita gente pode achar que até que eu tô falando aqui, que, né, pode achar que é até mentira minha, mas essa é a mais pura verdade. Nós começamos a ter um carinho. Então a gente acabou vindo para cá para dar um apoio para essa igreja, para ajudar nessa igreja, acabei fazendo parte... Acabei exercendo uma função de liderança dentro da igreja, acabei pastoreando essa igreja e a gente veio por isso. E aí, claro, né, acabei fazendo muito trabalho jurídico aqui também, acabei fazendo um trabalho empresarial aqui também. Então, a gente acabou vindo para Novo Hamburgo nisso. A gente veio para cá, eu acho que... Estamos em 2025, né? A gente veio para cá, eu acho que em 2012 a gente veio para cá. Desde que a gente veio, a gente amou a cidade, o local que a gente morava. O primeiro local que eu morei foi no Pátria Nova. Então a gente amava, né? Foi assim uma realização, foi onde a gente se sentiu bem, nós nos sentimos participantes, a gente disse assim, essa aqui é a nossa cidade. Então o meu amor por Novo Hamburgo já era de antes, mas quando a gente veio para cá, assim, foi algo extraordinário. Mas chegou uma hora que o coração voltou a bater mais forte pela política e eu voltei a trabalhar, fui trabalhar na Assembleia Legislativa e aí depois eu conheci, né, uma pessoa que é o delegado Zuco, acabei conhecendo ele e a gente já teve ali uma boa afinidade, né, nós os dois, tivemos uma afinidade muito bacana, nos tornamos amigos e chegou 2020. 2020 foi um ano muito complicado, porque nós estávamos ali no auge da pandemia, e então a gente tinha uma série de restrições, era muito complicada, foi muito complicado aquele ano, acho que para todos nós. Então a gente teve que começar a fazer política de um jeito diferente ali. E aí eu comecei a trabalhar com ele e tudo mais, e dentro disso eu acabei sendo presidente de um partido pequeno, era uma estratégia que a gente tinha usado naquele momento ali, de dois partidos, o Republicanos e o PRTB. Eu fui fazer parte do PRTB, fui presidente do partido, e aí comecei a exercer aquele tipo de liderança partidária e tudo. E chegou no final, quando estava para escolher o vice-prefeito, o candidato a vice, o delegado Zuco era unanimidade, né, para ser o candidato a prefeito, sem sombra de dúvidas, era o nosso líder ali. E aí surge essa oportunidade, e aí chegou alguém lá e disse, não, tem que ser o Juliano o vice-prefeito. Tomou corpo toda a minha situação ali de candidatura,
Eu realmente fui efetivado como candidato a vice-prefeito, o delegado como prefeito, eu como vice, e aí nós fomos trabalhar. E o delegado, ele tem uma questão com ele, assim, que ele é uma pessoa muito estrategista, um cara muito inteligente, ele bola, assim, sabe, umas estratégias, assim, ele consegue colocar a estratégia a funcionar, ele tem uma liderança, sabe, com as pessoas, ele tem um convencimento muito grande, assim, sabe, quando ele fala com propriedade, então ele tem isso com ele. E eu tinha essa garra, eu tinha essa vontade, para mim é muito fácil eu pegar uma criança no colo e não parecer que eu tô pegando ela porque eu quero fazer uma foto para aparecer num vídeo, sabe? Eu faço porque eu faço de coração mesmo, eu gosto de gente. Eu sempre gostei de pessoas. Eu acho que uma das minhas maiores qualidades, assim, que eu posso ver em mim é gostar de gente. Eu gosto de gente. E seja pobre, seja rico, seja velho, seja novo, seja, sabe? Eu gosto porque, assim, ó, o cara mais analfabeto, mais sem perspectiva, ele tem alguma coisa para te passar. Ele tem um ensinamento para te passar. Então eu gosto de gente. Então eu sou aquele cara que eu sento num lugar simples, eu sei sentar no lugar mais simples e sei sentar num lugar melhor, sabe? Eu sei comer numa casa humilde e sei comer numa casa de gente importante, assim, entendeu? De pessoas de posse, vamos colocar. Então eu tenho isso comigo. E aí eu coloquei isso em prática na campanha. Então foi muito bacana a campanha, eu caminhei muito, eu fiz mais de 300 quilômetros a pé em Novo Hamburgo. Mais de 300 quilômetros eu fiz em 45 dias de campanha. Eu caminhei muito nessa cidade. Eu me lembro que eu gastei um sapato inteiro. Eu disse, ô gente, aqui ó, o meu sapato estourou. E aí quando eu vi, chegou um sapato de presente lá pra mim e eu, bora lá, vamos voltar. Então foi muito bacana a experiência, foi muito legal. Eu disse assim, ó, eu acho que eu nasci pra isso, eu dizia, sabe? Eu pensava comigo assim, eu acho que eu nasci pra isso, cara, eu gosto disso. E, infelizmente, a gente ficou em segundo lugar, mas foi uma grande vitória porque nós ganhamos de pessoas que eram do meio político aqui, né? Então a gente falava assim, ó, pô, 2 forasteiros, né? A gente não era de Novo Hamburgo, né? Então a gente chegou aqui e conseguimos um feito que foi ficar em segundo lugar e obviamente que a prefeita que estava já, ela estava na reeleição e inegavelmente, né, todo mundo sabe que quem está na reeleição usa a máquina, né, de forma lícita, mas usa a máquina em seu benefício. Não tem quem não faça isso, né? Não tem um prefeito, um governador que esteja numa reeleição, ou presidente, que não vá usar, né, de uma forma, eu coloco, lícita, mas que vá usar todo esse poder que tem para colocar em prática. Então a gente foi, eu digo, né, a gente foi atropelado, né, pela primeira colocada, porque tinha essa máquina na mão, porque tinha esses benefícios na mão e soube usar e tá tudo certo, né? E vamos lá, bola pra frente. E aí acaba aquele pleito e eu disse, pai, mas eu não quero me afastar, sabe? Eu não quero parar. O delegado voltou pra delegacia, né? E eu até brinquei com ele, disse, olha aí, ó, quem faz concurso, né, passa num concurso e tudo mais, né, tem esse benefício, né? Volta e continua ganhando a mesma coisa. E aí eu fiquei numa dúvida, assim, o que eu faria, né? O que eu ia fazer? E o delegado ligou pro irmão dele, que foi o deputado estadual mais votado do estado do Rio Grande do Sul. E o irmão dele estava preocupado com a equipe, queria um reforço na equipe, então deu tudo certo. E aí a gente acabou conversando, eu e o irmão dele. Tivemos uma conversa muito bacana. E ele disse, eu te quero na minha equipe. E eu fui trabalhar com ele. E aí foi uma escola, assim, maravilhosa. O Luciano Zucco, o tenente-coronel Zucco, ele é um cara, assim, formidável, né? Ele é um cara... Eu falo que é o político completo. Porque às vezes o político tem alguns requisitos. E tem alguns políticos que são políticos completos, né? Que a gente chama, né? O cara é inteligente, o cara sabe falar, o cara... São predicados do político, não adianta. Né? E aí eu fiz esse trabalho todo em Porto Alegre com ele na Assembleia Legislativa, maravilhoso, uma escola para mim. Onde ele chegava, assim, ele tinha essa simpatia, as pessoas gostam muito dele, gostam de tocar nele, gostam de abraçar ele.
E eu fui, então, me inteirando ali, acabei sendo coordenador político dele de uma determinada região, que é a nossa região aqui. Então, a minha região era Porto Alegre, Gramado, Rolante e Montenegro, é uma cruz, assim. E acabei também coordenando a campanha dele nessas cidades todas. E ele, então, é o deputado federal mais votado no pleito passado. Então, foi uma vitória muito grande para todos nós. Claro que são méritos dele. E nós tínhamos um produto, o político ele é um produto, e a gente soube vender esse produto e o produto nos ajudou muito, porque era uma Coca-Cola. Né? Era muito fácil vender, porque era Coca-Cola. Né? Todo mundo quer comprar Coca-Cola. Então para nós era muito bom a gente chegar assim, porque, o Zucco, não, eu quero, o Zucco, não. Né? Então eu acabei coordenando a campanha do deputado Tenente Coronel Zucco e do delegado Zucco. Acabei coordenando as duas campanhas. As duas campanhas foram vitoriosas, né? O delegado faz 60 mil votos, o Luciano faz 260 mil. Então, duas campanhas, assim, top, né? E aí, o Luciano me convida para ficar com ele, vou trabalhar com ele na Câmara dos Deputados, mas eu fico aqui fazendo a parte política. Então, eu continuei mais 2 anos com ele, fazendo a parte política aqui no Estado. Claro, daí a dinâmica também ela é totalmente diferente. A gente trabalha com prefeitos levando emendas, vendo as necessidades dos municípios. Então, já tinha uma base muito boa com prefeitos, com vereadores, mas aí eu chego de uma outra forma, com um trabalho de deputado federal. E foi também uma outra escola para mim, fui para Brasília com ele, aprendi lá como é que eram essas liberações de emendas, como é que funciona lá o Congresso. Eu já tinha ido várias vezes, mas nessas questões específicas, assim, eu nunca tinha tratado, sabe, de uma liberação de emenda, como é que faz, como é que é o sistema, para onde que vai, quem libera, como é que faz. Então isso eu pude pegar, assim, um pouco lá, e eu tinha curiosidade de como é que funcionava, e eu fui lá e consegui ver tudo isso. Fora que lá tem figuras, né, que são... que a gente vê todo dia na internet, que a gente admira, que a gente gosta, que a gente quer tirar uma foto, então acabei podendo passar ali em vários que eu admirava muito politicamente, que eu, né, tinha aquele desejo, né, de tirar uma foto, de conversar, muitos eu pude conversar, muitos eu pude sentar e estar junto. Obviamente que o presidente Bolsonaro, né, visitei os filhos do presidente Bolsonaro, que daí a gente já tem através do deputado Zucco, do Luciano Zucco, a gente acaba tendo uma proximidade por ele, né? Todas as vezes que eu me encontro com ele é muito bacana, porque ele é um cara muito simples, sabe? Ele é muito simples, é um líder, mas ele é simples. Ele senta aqui com a gente, ele brinca, ele conta uma piada, sabe? Ele é um cara assim, que ele é aquilo que a gente vê. Quando termina a campanha de vice-prefeito, eu disse, vou ser candidato em 2024. Então eu entendi que aquilo ali foi um start aqui na nossa cidade, mas que eu tinha uma longa caminhada até ser vereador aqui em Novo Hamburgo. Claro que as votações dos 2 Zuccos eram um termômetro para a minha campanha. Então o deputado federal Zucco, de 4.500 votos, vai para 19 mil votos. O delegado Zucco faz quase 16 mil votos. Então os dois, imagina, o deputado federal Zucco não é daqui de Novo Hamburgo, ele é de Porto Alegre. Ele ganha de figuras que são conhecidíssimas, que são filhos aqui da cidade. Então, para mim, assim, ver essas 2 grandes votações é um termômetro 2 anos depois. E aí, eu cada vez intensifico mais o meu trabalho, e é um trabalho assim, é um trabalho de amigo, é um trabalho de amizade, é um trabalho de aproximação, é um trabalho que eu faço com pastores das igrejas que eu conheço, é um trabalho que eu faço com o pessoal que é da direita, dos conservadores, o pessoal que gosta do militar, é um trabalho que eu faço também com o tiro esportivo, que eu trabalho muito com o pessoal dos clubes de tiro. Então eu acabo convivendo muito, eu acabo vivendo muito isso, sabe, de Novo Hamburgo, conhecendo pessoas, trabalhando com pessoas, ajudando pessoas quando tinham e estava no nosso alcance. Então eu fui trabalhando todo esse tempo, né? E aí chega a campanha propriamente dita, né? Eu era presidente do Partido Liberal aqui na cidade. Quando eu vou ser candidato, assume, né, o senhor Paulo Kopchina como presidente, e aí eu me torno apenas candidato a vereador, pré-candidato, depois candidato, e aí caio para dentro da campanha, e eu fui colher frutos daquilo que eu já tinha feito.
Claro que tem toda uma questão de marketing, tem toda uma questão de trabalho nos 45 dias, mas quem deixa para trabalhar os 45 dias jamais vai ganhar. Olha, é muito difícil ganhar uma eleição. Tem casos? Sim, tem. Que se torna um bom produto, que se torna aquele produto de protesto, que se torna aquele produto de apelo. Tem, né? Mas a regra, quem deixa para trabalhar os 45 dias é muito difícil de ser eleito. A regra. Então eu já tinha feito uma caminhada, fiz um bom slogan na campanha, né, me linkando com os meus líderes, botei lá hashtag 01 do Bolsonaro em Novo Hamburgo, pela minha proximidade que eu tinha, pela proximidade com o Zucco, a minha foto com o deputado federal Zucco, que era um grande líder aqui na nossa cidade e do estado. Vou para cima nessa campanha, faço uma aliança com o nosso prefeito Gustavo Fink, então a gente fez uma aliança PP e PL, onde nós colocamos o vice-prefeito, que é uma pessoa formidável, tenho o maior carinho pelo nosso vice-prefeito Gerson Haas. Ombreamos junto com o prefeito Gustavo Fink, tocamos a nossa campanha, né? Eu tive a grata satisfação de antes da campanha, antes de começar a campanha, comprar lá um caminhãozinho pequenininho, e aí eu fiz um mini trio elétrico, então esse caminhãozinho rodou por toda essa cidade, tá aí um pouco nós ia em cima, um pouco nós ia embaixo, um pouco, sabe, um pouco nós botávamos os carros atrás, fazia aquela mini carreata, outro pouco eu ia caminhando com o microfone na mão e com a galera panfleteando, e eu sou muito de caminhar, né, eu adoro caminhar, eu adoro estar assim nos locais, então era muito, muito legal, então um pouco a gente tava na sinaleira, e aí eu olhava para aquele caminhãozinho assim, sofrendo do jeito que ele tava, e eu dizia, meu Deus, segura esse caminhãozinho até o dia 6 de outubro, acho que foi, né? Até o dia 6, segura esse caminhãozinho. Então, foi uma campanha muito aguerrida. Eu já tinha uma previsão de votos. Por aquilo que estava acontecendo, eu já tinha uma previsão, o que eu ia fazer de votos. A minha previsão, ela realmente se cumpriu. Claro que tinha o desastre, né, que poderia acontecer, eu tinha o meu desastre e tinha também o que podia estourar, né? Mas eu fiquei bem dentro daquela média que eu sabia que eu poderia fazer, até superou um pouquinho, praticamente em 200 votos ali superou a minha expectativa e foi fruto do trabalho, né? Então, a minha vontade de concorrer a vereador começou em 2020 e culminou em 2024. Eu acho que as pessoas elas precisam entender que, como essa entrevista agora está falando, aqui tem um ser humano. Eu tenho as minhas convicções políticas, todo mundo sabe aqui na Câmara que eu sou um cara mais combativo, que eu não fujo da briga, né? Sempre com respeito, eu nunca falto com respeito com ninguém. Sempre eu respeito todas as pessoas, até os partidos antagônicos aqui na Câmara, que ao meu, né? Eu respeito, eu trato de forma cordial, sabe? Nunca falto com respeito. Agora brigo no campo das ideias, brigo, né, naquilo que a gente acredita, eu tô sempre na briga. Às vezes eu respeito mais quem tá do outro lado, sabe? Quem tá do meu outro lado do que aqueles que ficam no meio. Porque o que fica no meio tu não sabe o que ele vai fazer. Tu não sabe se ele vai votar sim ou não. Tu não sabe se ele vai cair para esse lado ou cair para outro lado. São pessoas queridas, maravilhosas também. Aqui na Câmara, olha, essa Câmara eu tenho o maior carinho por todos os vereadores aqui. Sabe, se eu te falasse, eu não gosto desse, não gosto daquele, não posso dizer isso, tá? Eu tenho carinho por todos. Então, mas claro, tem o Centrão aqui, obviamente, tem o Centrão. E então, as decisões políticas, né, de um lado e do outro, a gente não sabe quais é que eles vão tomar. Então, muitas vezes eu digo, eu tô com a moção tal, eu tô com o projeto tal. Aí um me diz assim, essa eu não vou votar contigo. Deu, não, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Aí o outro do Centrão chega, eu vou votar contigo, pode contar comigo. Daí eu disse, bom, então, e às vezes muda. Às vezes o que disse sim numa hora diz não, o outro diz sim. Mas o outro lado eu já sei o que eles vão fazer. Então eu já espero qual é a posição deles. E eu acho que eles da mesma forma também esperam a minha, né? Porque a gente já tem as nossas convicções, nós temos o nosso lado. E eu acho que isso é muito importante. Mas o que eu fico triste são os ataques que vêm, e muitas vezes do lado pessoal. Sabe? Eu tô aqui como parlamentar, eu tô aqui como vereador, eu tô aqui para debater ideia, eu tô aqui para debater projetos, eu tô aqui para defender uma bandeira. Eu sou um vereador de opinião. Eu vim aqui defender a opinião de muitas pessoas. O vereador, ele tá aqui não para representar o povo, ele tá para representar a parcela do povo que elegeu ele.
O prefeito, o governador, o presidente, depois de eleito, tem que governar para o povo todo, para todo mundo. Aí sim. Eu me lembro de uma frase de um deputado federal chamado Eurico Miranda. Perguntaram para ele, mas o senhor tá nessa cadeira para o senhor defender o povo. Ele disse, não, negativo. Eu estou aqui para defender o Vasco. Eu defendo o Vasco, porque quem me elegeu foi o Vasco. Eu me lembro até hoje ele falando isso, e é verdade. Então ele estava lá para defender aquela parcela do clube que ele foi presidente, que ele atuou tantos anos. Então, cada vereador aqui defende uma parcela da sociedade. Então, tem a nossa vereadora que defende os animais, tem o vereador que defende lá o determinado bairro, que ele foi eleito por aquele bairro, tem o vereador que é um cara mais das obras, que ele vai lá, tapa buraco, corta galho e tudo mais. Não é o meu perfil, mas é o perfil dele. E ele foi eleito para isso. E tá tudo bem, tá tudo certo. Então, o que me deixa chateado muitas vezes é esses ataques que vêm e vêm desrespeitosos. Quando vem. Aí eu me lembro que uma vez, né, alguém me disse assim, pô, tu é o cara que tu não aceita crítica. Eu aceito crítica, pode me criticar, mas não falta com respeito comigo. Eu me lembro que antes de eu ser vereador, eu lia muitas notícias do jornal. E eu tinha uma visão. E hoje, quando eu vejo saindo uma notícia no jornal e eu vejo que aqui é uma outra realidade, eu digo, meu Deus, olha só, como é que pode? Como as pessoas distorcem certas situações, como as pessoas elas não vão na fonte para ver se aquilo ali é verdade. Às vezes atacam os vereadores que são da base do prefeito, que estão todo dia falando com o prefeito, que estão todo momento, mas o fulano está contra. E não quer dizer que muitas vezes a gente está contra ou está desfavorável para uma situação que a gente está brigado, que a gente não vai se falar, que a gente está fora. Quem é que concorda em tudo 100%? Quem concorda? É óbvio que um dia ele vai falar um negócio, mas será que é assim? Mas quem sabe pensa de outro jeito? Eu não estou vendo assim. Não é salutar a gente fazer isso? Então não quer dizer, eu sou vereador da base, eu sou vereador do partido, que eu vou concordar 1000%. Entendeu? Se perguntar para mim, tu concordou 1000% com as coisas do presidente Bolsonaro? Não. Uma coisa aqui eu acho que ele poderia ter feito diferente, uma outra coisa eu acho que ele poderia ter melhorado, coisa mais normal. Mas continua sendo meu líder. Continuo estando do lado dele. Vou até o final do lado dele, de mão dada. Vai passar o trem, o STF vai prender e eu tô lá, de mão dada com o cara. Porque eu sei quem é. Eu sei qual é quais são as virtudes e quais são os defeitos e sei pelo que luta. Eu vou continuar sendo um vereador que vai lutar pelos princípios que a gente prega na direita. Então eu vou continuar defendendo o conservadorismo, né, continuar sendo esse vereador de opinião. Vou lutar contra muitas coisas que a gente vê errado. Vou continuar lutando contra pautas que a gente sempre traz, né, como nossa bandeira. Entendendo as outras partes, entendendo o outro lado, tentando ver se a gente consegue conciliar, tentando ver se a gente consegue trabalhar, apresentando projetos bons, projetos que vão somar na cidade, projetos que vão representar também aqueles que nos elegeram. Por exemplo, eu tive um projeto, né, sobre os clubes de tiro. Daí os caras, mas o que vai mudar isso aí pra nós e coisa mais tal? Não, pra ti não vai mudar nada. Vai mudar pra nós, vai mudar pra mim, vai mudar para o pessoal que frequenta o clube de tiro. Então eu tive uma palavra no plenário que eu disse assim, tem pautas que pro meu colega lá é 10, pra mim é 5. E pautas que pra mim são 10, pro outro lá pode ser 4. E tá tudo certo, e tá tudo bem. Mas a gente tem que entender que cada um aqui está fazendo a sua parte. Então eu vou continuar fazendo isso, vou tentar apresentar projetos cada vez melhores, projetos que sejam para o crescimento da cidade, vou continuar fiscalizando. Eu fui um dos vereadores que mais fiscalizei, mesmo sendo um vereador da base. Eu estive nas UPAs, no hospital, eu estive em escolas, eu estive em obras. Olha, não tem lugar que eu não fui nessa cidade aqui, fiscalizando. E a minha fiscalização é uma fiscalização que eu proponho, uma fiscalização construtiva. Porque é muito fácil eu chegar lá numa UPA e dizer, tá tudo errado aqui, tá tudo errado, tem que mudar tudo. Muito fácil eu fazer isso. Agora, eu chegar lá
e ver, tá faltando médico, tá faltando enfermeiro padrão, nós precisamos de mais um enfermeiro padrão. E eu sair da UPA e eu ligar para a secretária da saúde e falar, secretária, olha só, nós estamos com um problema lá na UPA, tá assim, nós precisamos de tal coisa. E ela pegar e me dizer, vereador, a gente já está sabendo disso, vereador, a gente está tentando, vereador, nós já detectamos esse problema, nós já estamos trabalhando, mas, ó, que bom. Porque quem está lá do outro lado, tu acha que não está vendo o que está acontecendo? É óbvio que as pessoas estão vendo. Mas foge da nossa alçada. Como é que a gente vai conseguir agora botar mais tantos médicos que precisam? Primeiro porque tem que ter da especialidade, primeiro porque tem que vir de algum lugar. Então são várias dificuldades, não é assim as coisas. E eu sei que a população muitas vezes anseia por determinadas situações. Nós vamos continuar propondo, a gente vai continuar fiscalizando, mas de uma forma em que vá crescer, em que a gente vai se aperfeiçoar. Não, tá tudo errado, não presta nada e tchau. Não é assim. Nós temos que fazer algo responsável. E eu vou continuar fazendo uma fiscalização responsável, vou continuar apresentando projetos, vou continuar tendo as minhas opiniões, vou continuar tendo o meu lado. Então é isso que eu espero para o nosso mandato. A gente tem um combinado entre vários vereadores e outros que não fizeram parte do combinado já se manifestaram assim favoravelmente. Mas a gente tem uma caminhada ainda pela frente até o final do ano e todas as pessoas que me perguntam isso, eu digo, não sei, né? Sei lá o que pode acontecer, né? Muita gente me diz, eu já vi chegar aqui no final do ano e mudar. Pois é, então eu sempre tenho muito cuidado em dizer assim, eu serei presidente. Tenho a possibilidade de ser, né? Tenho a possibilidade. Se for, eu já quero deixar todo mundo tranquilo, né? As pessoas podem dizer, o Juliano vai enlouquecer porque é de direita e coisa má, tal, e vai querer brigar com todo mundo. Não. Se acontecer isso, podem ter certeza que eu vou fazer um trabalho totalmente institucional nessa casa. Totalmente. De forma imparcial, reconhecendo os nossos vereadores, como eles devem ser reconhecidos, como eles devem ser valorizados, porque tudo aqui só acontece por causa dos 14 vereadores. E é claro que nós temos servidores, funcionários aqui dessa casa, que também merecem um respeito, que também merecem a gente ter um olhar para eles. Tem alguns setores ali que eu vi que realmente precisam de um suporte, precisam de mão de obra. Então, são coisas que a gente vai ter que ver se acontecer, né? Se Deus permitir que isso aconteça, a gente vai ter que visualizar tudo isso, tentar trazer soluções para isso. Fora que tem que se fazer algumas reformas aí também, né? Muito urgentes aí na casa, né? Do telhado até o térreo aí, tem muita coisa para ser feito. Então, se acontecer isso, eu me sentirei muito honrado, vou olhar para os vereadores, para os servidores, para a casa em si, na parte estrutural, e vamos tentar, né, melhorar para todo mundo. Não que o presidente não esteja fazendo, pelo contrário, Kohler é um baita de um presidente, é um coração maravilhoso, é um cara excepcional, família, tenho a maior admiração, o maior carinho por ele. Como presidente da Cojur, eu tenho 2 colegas, né, que é a vereadora Deza e o vereador Eliton, e eu tenho muitas brigas ali com o nosso setor da Procuradoria. Não é novidade para ninguém, mas como eu também sou da parte jurídica, né? Eu trabalhei muito também com isso, muitos projetos e tudo, propus muitos projetos, né, como assessor. Eu acabo tendo um certo conhecimento, talvez não tanto quanto os nossos procuradores ali, mas eu tenho um conhecimento da área também, e muitas vezes eu divirjo deles em algumas situações do direito. Então, é que nem um médico, né? Quando vai consultar, um médico te dá a aspirina, outro te dá o melhoral para curar a dor de cabeça. E no direito também, às vezes, é um caminho diferente para se chegar ao mesmo ponto. Então, teve alguns projetos que eu divergi da Procuradoria, respeitosamente, obviamente, porque são profissionais que estão ali fazendo um trabalho sempre com muita maestria, mas eu, em alguns momentos, na Cojur, que eu adoro chamar de CCJ, ali eu divergi, né, dos colegas em alguns momentos, entendendo que os projetos eram constitucionais, entendendo que a gente podia avançar em algumas situações, porque se a gente colocar questão de custo
Para a gente levantar da cama, quando a gente aperta no interruptor, a gente tem custo. Então a gente não vai poder propor mais nada. E eu acho que tem certas coisas que nós, como parlamento, podemos avançar, sabe? Não deixar tudo nas mãos do executivo, mas a gente pode avançar. Então, os meus colegas ali, eles geralmente, vamos colocar 90% dos casos, 90, 95, eles seguem a procuradoria na questão da constitucionalidade e inconstitucionalidade, e eu já fico ali nos 70%, né? E às vezes eu peço para eles, vamos aprovar isso aqui, daí os dois, não, mas tá dando inconstitucional, tá, então tá bem então. E eu respeito muito eles, sempre, inclusive o conhecimento deles, a experiência deles, mas muitas vezes a gente acaba divergindo ali e tá tudo certo, sempre com muito respeito. Então, eu acredito que tem muitos projetos bons que passaram ali, de vários vereadores que vieram do executivo, e a gente aprovou e tem tudo aí para dar uma guinada na cidade. De segurança bem tranquilo ali, a gente gosta muito da COSEG, tem alguns projetos que chegam ali, a gente suscita um debate, nós tivemos com uma audiência pública ali, bem dizer, com o pessoal da Guarda Municipal, com a Secretaria de Segurança, foi muito bacana, a gente ouviu os anseios deles ali, as dificuldades deles, estamos do lado da nossa Guarda Municipal, da Secretaria de Segurança, o secretário é uma pessoa fora de série, o comando da Guarda é 10, então nós estamos juntos ali como comissão para auxiliar tanto as forças de segurança do nosso município, quanto o nosso prefeito e a sociedade em geral. Então a gente está fazendo isso, inclusive eu fui convidado para representar a Câmara de Vereadores aqui em Brasília, na Comissão de Segurança Pública lá da Câmara dos Deputados, então em breve estarei indo a Brasília representando a nossa Câmara, através de um convite que eu recebi do deputado Paulo Bilinski, inclusive para falar sobre guarda municipal, sobre as experiências que nós temos aqui como cidade de médio porte. Também estarei lá na CCJ da Câmara, entendendo o funcionamento, vendo o que a gente pode trazer de melhorias aqui para a nossa Câmara, e fora que vou estar trabalhando também em emendas e tudo mais. Então, temos muita coisa boa pela frente. O governo Gustavo Finck é um governo que entra com uma proposta totalmente diferente das outras. Ele chega e... todos os governos pode entender que todos têm a mesma dinâmica. Os primeiros 100 dias, lua de mel, né? Tá tudo certo, o prefeito tá fazendo tudo certo, o prefeito é maravilhoso, o prefeito é uma pessoa, vai mudar essa cidade, vai mudar o estado, vai mudar o Brasil. 100 dias terminou os 100 dias, começam as críticas, começam os ataques. Mas ele não está fazendo tal coisa. Mas ele prometeu isso e não cumpriu. As pessoas querem uma resposta muito rápida para coisas que não tem como dar resposta rápida. Mas o Gustavo, ele tá numa linha muito bacana, uma linha que a gente acredita que tem tudo para dar certo, e nós estamos aqui para dar esse suporte para ele, para fazer com que a sociedade entenda muitas coisas. Então tem projetos que chegam aqui, sabe, na Câmara, que eu consigo entender o porquê que ele mandou. Só que tem um outro colega que não entende, tem uma parcela da sociedade, um sindicato, alguém que representa algum local que vai ser, algum lugar que vai ser atingido, que não entende. E aí nós precisamos chegar num meio termo, a gente precisa chegar numa conciliação de tudo isso. Mas quando vem alguma coisa, a gente enxerga que é bom, enxerga com bons olhos, enxerga que é para a cidade crescer, que é para a cidade avançar, que é para a cidade prosperar. Então eu acho que o Gustavo está num caminho muito, muito bom, está num caminho firme, recebe os ataques, recebe as críticas, tem se virado de tudo que é lado. É um cara que chega cedo, sai tarde da prefeitura. Ontem eu vi ele postando nas redes sociais dele, ele era meia-noite, ele estava saindo da prefeitura. Então, empenho e trabalho ele tem muito, garra ele tem muito. Eu acabei conhecendo a dona Patrícia, acabei casando com ela. Logo já tivemos o nosso primeiro filho. Então a gente tinha 1 ano de casado, a gente já estava com o nosso primeiro filho, que é o Tomás. O Tomás foi um menino muito querido, a gente criou ele com todo amor e carinho. Por muito tempo foi filho único. Ele tinha muito desejo de ter irmãos. E a gente então olhou para ele. Como eu sou filho único e a minha esposa tem mais 5 irmãos, são 6, era uma diferença completa. Então
eu tinha uma forma, tive uma forma em que fui criado, ela teve outra forma, né? Então, quando eu ganhava uma bicicleta, eu ganhava só para mim. Quando eles ganhavam, tinham que dividir entre 6 uma bicicleta. Então, tinha essa diferença, assim, na criação. E o Tomás teve tudo, assim, a gente fez o melhor que a gente podia por ele sempre, né? Claro, com todas as restrições, com todas as dificuldades que todo mundo tem, mas ele foi um menino fora de série, um amigão que eu tenho. Nós tentamos durante 1 ano e meio, até disse, acho que a gente nem vai conseguir mais, né? E daqui a um pouco veio a Bela, né, que é a nossa menina, que é uma menina fora de série. Inteligente, querida, amável. Eu acho que se for alguém político da família ali, vai ser a Bela, porque ela é uma menina, assim, excepcional. Quando a gente teve ela, o Tomás já estava maior, então a gente também conseguiu ter uma dedicação muito, muito bacana, assim, para ela. Só que daí veio um acidente, veio um acidente que é o Pedro. A gente não estava esperando, assim, foi realmente uma coisa que a gente não tinha programado, não tinha planejado. E esse acidente foi uma das melhores coisas que aconteceram na nossa vida, que é o nosso pretinho, que a gente chama. E o Pedro veio assim também para dar uma alegria lá para casa, né? Ele tem o autismo nível 1, que é o espectro autista, né, que se chama. E foi uma dificuldade muito grande, principalmente para mim e para o Tomás, o meu filho mais velho. A Patrícia, ela tem alguma coisa diferente com ele, tem alguma coisa diferente, a gente precisa ver, e eu e o Tomás a gente não queria aceitar, né? Não, ele é perfeito, ele não tem nada. Então foi um misto ali na nossa casa de realidade e de negação. E eu digo que eu fui o que neguei, o meu filho mais velho, nós os dois entramos em negação. Mas realmente eu comecei a analisar que ele tinha alguma coisa diferente. Depois eu comecei a parar assim e comecei a ver. Mas eu tive uma palavra assim de uma fonoaudióloga, porque ele não falava, né, até então. Ele já era para ter começado a falar, ele não falava. E eu levei ele na fonoaudióloga e eu parei assim, eu perguntei para ela, me diz uma coisa, ele tem autismo? Ele tem, me fala para mim se ele tem mesmo, me tira essa dúvida, porque eu tenho dúvida, não sei se ele tem ou se ele não tem. E ela olhou para mim e disse assim, pai, vai fazer diferença para ti se ele tiver ou não tiver? Tu vai mudar a forma de tu criar ele, tu vai mudar o teu amor por ele, tu vai mudar qualquer coisa se ele tiver ou se ele não tiver? E eu disse não. E ela, então não te preocupa, ele não tem um diagnóstico fechado. Ele tem um problema na fala, ele tem um problema, né, que pode levar a ser. E é claro que depois a gente foi fazendo o tratamento, tudo, e a gente viu que realmente ele tinha, né, o espectro autista, ele tem o nível 1, mas é um menino assim, ó, muito inteligente, ele é um querido. Então eu tenho 3 filhos maravilhosos, eu e a Patrícia, né, temos 3 filhos, né, que não cabem no nosso peito. A Patrícia é uma mãe daquelas leoa, que luta pelos filhos, que briga pelos filhos. E por falar na Patrícia, né, que a minha esposa, que eu amo ela demais, é uma mulher maravilhosa, ela não gosta do mundo da política, então ela não gosta, ela diz muitas vezes assim para mim, Juliano, tu é público, eu não sou. Juliano, tu vai lá e tu tem que aparecer, eu não tenho. Então muitas vezes a gente, quando tá conversando, ela diz, amor, eu tô no meu trabalho lá, eu tô fazendo o meu trabalho, eu tô lá escondidinha, eu cuido dos nossos filhos, eu faço, sabe, as minhas coisas pessoais, e muitas vezes eu sou invadida. Entra alguém no Instagram dela, fala alguma coisa pra ela, sabe, aquelas coisas assim, cria um perfil fake e falo da gente, né, eu sofro muitos ataques, assim, sabe, nas redes sociais, e muitas vezes eu vejo isso, sabe, a minha esposa sendo invadida, meus filhos sendo invadidos, então eu fico muito triste com essa parte da política, eu fico muito triste. Os princípios que eu trabalho aqui são todos linkados, né, à questão religiosa, porque o que a gente prega lá, a gente trabalha aqui na Câmara. Não tem nada que eu trabalhe aqui que esteja em desacordo com aquilo que as igrejas evangélicas vivem. Mas eu tenho um amor enorme, né, pelo trabalho que a gente faz ali na nossa igreja. Hoje eu tenho 2 pastores lá que auxiliam em tudo. A nossa igreja é uma igreja pequena, mas é uma igreja que é muito família, assim, né? Nós estamos lá entre famílias,
Então, é uma igreja que prega a verdade, que prega, que perdoa, que tem essa característica, então, de acolher as pessoas. E eu tenho, como eu falei, né, eu gosto de gente. Então, como eu gosto de gente, não tem como não exercer ali uma função pastoral, onde a gente auxilia pessoas, a gente ajuda famílias. Então, esse é um trabalho que eu levo com muito carinho no meu coração. Todo domingo eu tô na igreja, todos os domingos, faça chuva, faça sol, inverno, verão, neve, eu tô lá domingo, eu pego a minha vassoura, eu varro a igreja, eu ajusto as cadeiras, né? Então, eu faço esse trabalho, faço com amor, com carinho, com determinação, né? E não falo muito porque eu não gosto de misturar, mas quem quiser conhecer, fica ali na Pedro Adams, bem em frente a Sinoscar. Todos os domingos, 19 horas, a gente está lá como família, né? Então, se a pessoa quer viver em família, né? A gente sempre fala lá, né? Lá a gente não gosta de fofoca, a gente não gosta de intriga, a gente não gosta de diz que me diz que. Lá a gente quer ter aquele momento legal, né? A gente vai com prazer lá. Coisa triste a gente chegar num ambiente, né, que tem um monte de fofoca, intriga, e um falando do outro, e um, sabe, querendo puxar o tapete do outro. Coisa triste, né? Isso, a gente viver isso no trabalho. Então a gente chega na igreja, a gente quer, sabe, nos derramar para Deus, assim, sabe? A gente quer lá nos derramar, a gente quer ter um momento, assim, sabe, para tirar tudo aquilo que a gente sofreu durante a semana. E aquele negócio, a gente é pecador, sabe? A gente erra, a gente falha, a gente é ser humano. Então, assim, ó, Deus perdoa, o homem não perdoa. O homem não perdoa, mas Deus perdoa. E o que nos interessa não é o que o homem diz. O que nos interessa é o que Deus diz. Então, faço com muito amor e carinho esse trabalho. Claro que hoje não tanto como eu fazia. Eu tenho hoje pastores que nos auxiliam ali, que continuam fazendo o trabalho. Mas como a nossa igreja é pequena, a gente consegue dar conta do recado ali e fazer um trabalho bem bacana ali com amigos e irmãos. Hamburguenses, quero dizer para vocês que eu amo muito vocês, tenho o maior carinho por vocês e quero que vocês contem com o vereador Juliano, com o nosso mandato, tá? E não interessa se votou, se não votou, contem conosco. Nós estamos aqui para ajudar, para servir, para tirar dúvidas. Então, o Gabinete 506, quinto andar aqui da Câmara de Vereadores, está à disposição de todos vocês. Tá? Estamos de braços abertos, a nossa equipe ali é uma equipe muito querida, que vai atender com todo o carinho, né, que a população merece. Então, amigos, irmãos de Novo Hamburgo, um beijo no coração de todos vocês e saibam que vocês moram aqui no peito.